E eu já vi que você falou em outros lugares, em outras entrevistas, mas eu queria ouvi-lo falar sobre essa questão, esse enterro da Lava Jato decretado pelo Dias Toffoli, e a questão do Sérgio Moro, que segue como um cadáver insepulto, vagando pelo Congresso Nacional e pelo país. Quando é, na sua opinião, que essas duas coisas vão se encontrar? O enterro da Lava Jato com o enterro do Sérgio Moro? Doutor Fernando? Nós tivemos uma semana de notícias pipocantes, vamos dizer assim. Nós tivemos a decisão do Toffoli, né, que anulou provas da leniência do Odebrecht. Nós tivemos... Isso aqui é para entrar na live, fique tranquilo, entendeu? Nós tivemos a notícia da delação premiada do Cid. Nós tivemos, portanto, uma semana... Agora, nesse exato momento, alguns minutos atrás, saiu a notícia, não sei se tinha saído antes, mas eu vi agora, de que o TRF teria julgado o ápio suspeito em todos os casos da Lava Jato e anulado todas as suas decisões. Isso, acabou de sair. Eu acho que pode falar do insepulto Sérgio Moro, e do Delanhol, que tomou um esculacho, uma bronca do Lênin Streck essa semana, ao vivo, na Globo News. Não podíamos falar de tudo. Mas o que eu estou vendo assim é o seguinte: primeiro, nós temos o tempo inteiro uma confusão de conceitos. É o que o Lênin Streck muito bem colocou como terraplanismo jurídico. As pessoas que não entendem como funciona o direito, os princípios, e passaram pela faculdade, e alguns até dão aula, mas dão aula repetitiva, como uma inteligência artificial, vamos dizer assim, acabam fazendo inúmeras críticas sem pé nem cabeça, ou de ponta cabeça, como diz lá na minha terra. Começamos pela decisão do Toffoli. Eu disse o seguinte: o Toffoli não... Se você me interrompe, por favor, faz pergunta, não me deixa voar monoliticamente. Imagina, fica à vontade, pode deixar. Vamos lá. O Toffoli não inovou na decisão. Isso é muito importante de colocar. Porque se coloca uma decisão como se o Toffoli tivesse, de repente, inventado a nulidade das provas de leniência e dado de presente para o governo. Não é isto que aconteceu. O que acontece é que a suspeição do Moro já foi declarada pelo Supremo Tribunal Federal no habeas corpus concedido. Ponto. Aí eu me pergunto sobre a última notícia. TRF julga ato suspeito e, em consequência, anula todas as decisões proferidas por ele na Lava Jato. Ora, o raciocínio equivalente, se o Sérgio Moro foi declarado suspeito, a consequência natural seria as nulidades das suas decisões irem além do caso Lula. E por aí é que foi o Toffoli. Porque o Toffoli diz o seguinte: olha, o que foi constatado aqui, neste caso, que é o caso no qual há a inserção dos dados da Vaza Jato, correto? Este caso que ele decidiu é o caso que o Lewandowski avoca os diálogos não interceptados, mas obtidos na nuvem pelo hacker. E ali há uma sequência de decisões, entre elas a última, que fala o seguinte: olha, eu requeri, em determinado momento, diz o Toffoli, que o Ministério da Justiça me informe qual o número da cooperação internacional ao qual adveio este acordo. Por quê?
Porque escandalosamente, veja o seguinte, veja que o Darcy Ribeiro dizia que não editar um livro eternamente reescrevê-lo. Porque hoje tem um livro, Geopolítica da Intervenção à Verdadeira História da Lava Jato, tive que fazer uma edição atualizada e já poderia fazer outro, se fosse o caso, porque ali o Toffoli traz alguns artigos da leniência no qual os procuradores dizem que aquele acordo é um acordo global. Veja, não só da competência dos brasileiros. E fazem com que a empresa se comprometa a pagar multas aos Estados Unidos e à Suíça. Espera aí. Que competência, nesse caso, falando de maneira geral, para as pessoas entenderem, porque, na verdade, tecnicamente seria atribuição, que atribuição teria o procurador do Paraná, que já não tinha, para casos que não eram do Paraná, agora decidir e fazer acordos internacionais, sem a participação de quem realmente cabe isto, que é ao alto cargo do Executivo, o ministro da Justiça. Portanto, o seguinte, o Toffoli, a partir disso, e fazendo uma sequência, concatenando, olha, o Moro foi julgado suspeito pelo Supremo. Há uma comprovação de tortura. Mas o Toffoli inovou. No meu livro eu mostro que eu obtive um parecer da Procuradoria da República perante o Superior Tribunal de Justiça, dizendo que havia, sim, ferimento aos direitos humanos internacionais, lá atrás. Portanto, ele não passa, vamos dizer assim, nenhuma inovação. Sim, às vezes, ao fazer o certo, as pessoas primeiro lembram que ele, no passado, fez errado. No passado, ele cometeu injustiças ao Lula, inclusive injustiças desumanas, como a questão do enterro do irmão, que ele não permitiu ir. Isso. Mas o seguinte, mas isso não retira o acerto dele agora. Se ele, de alguma maneira, por motivo que for, está fazendo o correto, que é isto que ele está fazendo, nós, neste ato específico, temos que aplaudi-lo. Veja, é a mesma coisa do governador de São Paulo, o anterior, que, no meio da pandemia, entrou em conflito com o Bolsonaro e defendeu a vacina.